Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma Fast Lesson, uma aula rápida para você em poucos minutos compreender o protocolo SPI que muita gente utiliza. Você pode trabalhar em diversos dispositivos e microcontroladores com ele. Vamos entender em poucos minutos a teoria do SPI. Vídeo que é um oferecimento da Rindak Componentes. Se você precisa de componentes eletrônicos para os seus projetos, rindakcomponentes.com.br. Acesse e confira. A Rindak tem em seu DNA esse amor pela eletrônica. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. Esse trecho de apresentação eu utilizei no curso AVR Projetos Profissionais, disponível na descrição, onde falamos de diversos métodos de transmissão de dados. Se não fez esse curso ainda, eu recomendo demais, hein? É um curso excelente com muitos projetos práticos utilizando microcontroladores AVR. Quer evoluir em microcontroladores AVR? Esse é o curso para você desenvolver profissionalmente. Além disso, temos diversos outros cursos aqui na descrição. Dê uma conferida, conheça eles e invista no seu conhecimento. O protocolo SPI é um protocolo serial de transmissão. Ele significa Serial Peripheral Interface, ou interface serial de periféricos. Ele tem alta velocidade, até 3 megabits por segundo. Então você pode utilizar para comunicações rápidas e atualmente também existem periféricos que contêm aí velocidades ainda maiores que funcionam da mesma forma que o SPI. Originalmente foi desenvolvido pela Motorola. Ele tem as linhas Chip Select, ou SES aqui, você também pode encontrar, e linha de clock, você vai encontrar em SCLK e SCK, e entrada serial, SDI ou MOSI, famoso MOSI, que é Master Output Slave Input, e a saída serial, que você vai encontrar como SDO, indicação, ou o famoso MISO, Master Input Slave Output. Então tem estas opções que você poderá encontrar em diferentes microcontroladores e dispositivos. E para ter certeza, para saber como funciona, para saber como configurar tudo isso, você pode fazer a análise do datasheet, tanto do microcontrolador quanto do periférico que você vai controlar. Então você pode fazer uma comunicação de dados, você pode utilizar um contexto em que você escreva informações em um display, em que você faça a leitura de algum sensor que funcione com o mesmo protocolo. Você mesmo pode desenvolver por software o SPI para comunicar, por exemplo, dois processadores que não têm nativamente um hardware SPI embarcado. Então, são soluções que você, projetista, pode encontrar para o desenvolvimento dos seus projetos. Com certeza, agiliza bastante. E a grande vantagem destes protocolos de comunicação serial, principalmente se dá na economia de I/Os. Para fazer uma comunicação paralela, nós precisamos de um número considerável de I/Os, por exemplo, 8 I/Os para uma comunicação de 8 bits, ou 4, para conseguir comunicar e enviar nibble a nibble de informação. Serial, você tem aí opções de protocolos com 2 vias, 1 via. No caso do SPI, geralmente trabalhamos com 3 vias. Então, bem interessante isso. E temos 4 modos de operação neste protocolo, que logo mais vou apresentar para você. Então, nós temos o Slave Select, que é a via onde o dispositivo informa qual o escravo que será acionado. Então, você pode ter vários periféricos em um mesmo barramento SPI. Então, de acordo com o Slave Select ou Chip Select, o Master informa qual o periférico que ele vai utilizar para escrever ou para ler informações desse periférico, baixando a linha, então colocando em nível baixo. O Master Output Slave Input é a entrada de dados para o dispositivo escravo e o Master Input Slave Output é a saída de dados para o dispositivo escravo. E temos um clock, pois é um protocolo síncrono. Então a linha de clock precisamos para sincronizar as informações entre os dispositivos. Como hardware geral, agora fica mais interessante de você entender, é
esta disposição que você vai encontrar em um SPI. Se você for apenas escrever informações, você pode desconsiderar o Master Input e Slave Output. Você vai utilizar o Master Output e Slave Input. Então, você já economizaria mais uma via nesse caso. Então, o Master ele se conecta com todos os escravos aqui, Slave 1, Slave 2, Slave N, conecta as vias de dados seriais e as vias de clock para este sincronismo. E aí nós temos o Chip Select, ou Slave Select, como você preferir chamar, ou como o dispositivo estiver chamando, para cada um dos escravos. Então, de certa forma, tem essa limitação. O protocolo SPI ele precisa fornecer vias de seleção de escravos de acordo com o número desses escravos. Se você tiver 10 slaves, você vai precisar de 10 vias. Então veja que começa a aumentar. Já se torna um protocolo não tão interessante assim para uma comunicação com muitos dispositivos. Até uns 2, 3 dispositivos ele ainda é interessante. Mas a partir daí você começa a aumentar a demanda de Slave Selects. Tá entendido? Então aqui estão os modos de operação. Nós temos o modo 0. E no modo 0, basicamente o que muda é a questão da identificação da borda do clock, onde nós temos o Slave Select, ele sempre vai para 0, em todos os modos. E aqui no modo 0 eu tenho a validação do meu bit na borda de subida do clock. O que acontece? Quando eu tenho na linha de dados um bit em 0, e ocorre uma borda de subida do clock, que é a transição de 0 para 1, é validado esse bit. Então, o valor que está na linha de dados é o bit válido. E aqui eu tenho envio de 01001101 como exemplo. Veja que sempre que eu estou com um determinado valor na linha de dados, ocorre a subida do clock, transição de 0 para 1. Estão vendo aqui? Então, validou o 1, depois 2 vezes o 0, pois houveram 2 subidas do clock durante o 0 da linha de dados. Outra característica do modo 0 é que o clock está em nível baixo no repouso aqui, como você pode observar. No modo 1, nós temos a validação na descida do clock. O clock tem o repouso em nível baixo. Quando ocorre a descida, então transição de nível alto para nível baixo, o bit que está na linha de informação é o bit válido. Então veja que aqui os 2 zeros, ó, eles foram validados com a borda de descida. Ocorreram 2 bordas de descida. Depois, na próxima borda de descida, eu estou com o valor 1 na linha de dados. Significa que é válido um bit em 1, depois 1, depois 0 e 1 de novo. E o repouso do clock é em nível baixo. Quando o Chip Select está em 1, o clock está em nível baixo, nível 0. Os modos 2 e 3 funcionam de forma análoga, porém com o clock em repouso em nível alto. Veja que o clock está aqui em 1, Chip Select, tem a transição de 1 para 0, e aí o clock inicia a sua operação, validando, então aqui no caso do modo 2, validando na descida do clock. 1 para 0, validou o dado. 1 para 0, validou esse 1 aqui. 1 para 0, 1 para 0, 0, 0, 1, 1 e assim por diante. E no modo 3 nós temos a transição de 0 para 1 para validar o dado com o repouso do clock em 1. Tá certo? Então é assim que funciona. Você, projetista, quando estiver trabalhando com um determinado periférico, um determinado dispositivo, tem que entender qual dos modos que ele utiliza. E geralmente os microcontroladores têm na sua solução de hardware dos registradores os bits configuráveis. De acordo com a configuração desses bits, você vai definir qual modo de operação para o protocolo SPI você deseja. 0, 1, 2 ou 3. Aqui são os registradores do AVR, que não são relevantes para essa videoaula aqui, que eu expliquei em detalhes no curso de AVR que eu sugeri para você no começo da aula. Aqui também um hardware de transmissão que utilizamos lá no curso como exemplo, fazendo a conexão entre 2 dispositivos. E muito mais detalhes você vai encontrar no curso de AVR, como eu mencionei.
Mas basicamente, para entender o protocolo SPI, você precisa destes gráficos aqui, que tem os 4 modos de operação. É um protocolo serial bastante simples de compreender, pois ele basicamente é um modo síncrono, que envia um sinal de clock, e aí você define qual o modo de operação. De acordo com o modo de operação, vai depender desse modo para você saber se a validação é na borda de subida ou descida do clock, e se o clock estará em repouso ou em nível baixo ou em nível alto. É simples, basicamente isso. Se você tem outras ideias de protocolos para trazermos desta forma rápida e direta na teoria aqui para você, deixe nos comentários, lembrando que já fizemos do protocolo I2C nestes mesmos moldes aqui no canal. Digite na busca do YouTube WRKits I2C, você vai encontrar aquela videoaula. Então, se quer entender esse protocolo, que também é muito interessante, dê uma pesquisada aí. E essa foi mais uma Fast Lesson aqui no canal, aula rápida, obrigado por assistir. Continue acompanhando, maratone os nossos vídeos, são mais de 3.600. Tem algumas outras sugestões de Fast Lesson, vá postando aqui também nos comentários e nos siga nas demais redes. Valeu sua audiência, um abração, bons projetos e até o próximo vídeo.